Olá, é sempre um grande prazer me encontrar com você aqui no programa Cristianismo Autêntico. Eu quero ler hoje uma porção que está aqui na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 7, e também um versículo no capítulo 8. Então, nós iremos ler Romanos capítulo 7, versículos 22 até 25, e depois o capítulo 8, versículo 1. Veja a leitura. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ainda o versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, esta porção da palavra de Deus vai nos mostrar aqui 3 leis. A lei de Deus, no versículo 22. Depois nós temos a lei do pecado. Paulo vai dar uma ênfase nessa lei no versículo 23. E depois, em Romanos capítulo 8, os versículos 1 e 2, especificamente no versículo 2, nós temos a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. São 3 leis espirituais. A primeira lei, a lei de Deus, tem a ver com o seu caráter, sua santidade. Esta é a lei da essência da vida de Deus, dessa vida comunicada a nós. Esta lei Deus colocou no nosso espírito. Esta é a lei que opera na nossa consciência. Esta é a lei que opera na comunhão, na intuição, a lei de Deus. Esta lei é que governava a vida de Adão antes da queda. Governava a sua vontade, a sua mente, as suas emoções. Quando o homem caiu, ele perdeu essa lei. E imediatamente, isto é, consequentemente, uma outra lei surgiu na sua vida, que Paulo chama aqui no versículo 23 a lei do pecado. Ela é a lei do pecado e da morte. Por quê? A morte veio por causa desta lei. A morte no sentido espiritual, em primeiro lugar, e a morte no sentido físico, em segundo lugar. Então, observe como isso é importante. Agora tem uma outra lei, a lei do pecado. Essa lei opera por meio da alma caída. O que sinto, o que penso e o que quero é motivado por uma alma desgovernada, porque a alma foi criada como parte do homem interior para ser governada pela lei de Deus no espírito do homem. Porém, na queda, o espírito está morto e a alma desgovernada. Assim, o homem caído é um homem totalmente depravado, sem Deus, afastado de Deus. E agora nos seus membros, no seu corpo, porque o corpo, ele reflete tudo aquilo que a alma expressa. O corpo é a expressão da alma. Você vê que muitas doenças psicossomática, porque a psique é a questão da alma, é a parte almática. E soma é corpo. O corpo reflete aquilo que a alma sente. Muitas doenças psicológicas, elas têm a ver com esse profundo afastamento e distanciamento do homem de Deus, porque não tem a vida no espírito. É claro, qualquer um, até mesmo um cristão autêntico, verdadeiro, ele pode sentir os ataques na sua alma de todas as doenças possíveis, doenças psicológicas. Porém, é algo muito importante. A vida no Espírito é uma profunda terapia milagrosa. Entender isso é transformador, é libertador. Então, você compreender essas 3 leis espirituais é muito importante. Porque agora temos uma outra lei, que está aqui especificamente no versículo 2 de Romanos capítulo 8. A lei do Espírito de vida. Uma lei, ela não existe em função de destruir outra, mas de sobrepujar. Uma lei sobrepuja a outra lei. Agora, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, Paulo diz, nos livrou
da lei do pecado e da morte. Esta lei agora é o governo do Espírito que nos foi dado pela habitação do Espírito na regeneração. Quando o Espírito vem nos habitar, ele vem nos habitar trazendo esta lei, isto é, o seu governo. Agora, nós temos a lei de Deus e a lei do Espírito. Essas duas leis trabalham conjuntamente para que nós sejamos libertos da lei do pecado e da morte. Compreender isso é um profundo exercício espiritual, porque aí você vai dar mais ênfase ao seu mundo interior, especialmente ao seu espírito. O grande problema é que muitos cristãos, eles não cuidam da sua vida espiritual. Eles só se importam com a vida espiritual quando eles vão ao culto, quando eles vão à reunião da igreja, quando eles estão em um momento de oração, de adoração, mas no seu dia a dia eles não dão importância à vida no espírito. Que Deus te ajude por meio dessa palavra. Eu quero continuar falando, ainda tocando mais alguns pontos sobre isso, na expectativa de que, de alguma maneira, Deus venha alcançar o teu coração, alcançar a tua mente, falar de maneira profunda a você. A todos, um grande abraço e até o próximo programa Cristianismo Autêntico.